Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal da Interitax. Eu sou a Jaiane, advogada tributária. E eu sou a Juliana, perita contábil aqui na Interitax. E no vídeo de hoje a gente vai falar das diferenças entre PJ e CLT. Não se assustem, porque às vezes eu vou dar uma olhada aqui para o meu cantinho para poder usar minha colinha. E também a nossa diretora pode acabar interferindo para nos lembrar de falar alguma coisa que a gente tem esquecido. E hoje nós vamos falar sobre aquilo que ninguém te conta. Mas antes, siga, curta e compartilhe o nosso conteúdo, porque dá um trabalho enorme fazer tudo isso aqui, pessoal. Vamos lá? Vamos engajar? E se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora, porque eu sei que no final do vídeo você acaba saindo e não se inscreve. E se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente faz questão de responder para você. Bora pro vídeo? Você conhece alguém que acha que vale mais a pena ser PJ do que CLT? Essa é uma frase que você já deve ter ouvido por aí, mas hoje nós vamos mostrar que essa decisão vai muito além do que parece, especialmente quando o assunto é impostos. No Brasil, onde mais de 90% das empresas pagam impostos indevidamente e a carga tributária é uma das mais pesadas do mundo, segundo estudos, ser PJ ou CLT muda completamente o jogo. Então, para onde vai o seu dinheiro? Quem realmente sai ganhando com cada opção? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem paga mais imposto? O CLT ou o PJ? O CLT paga mais imposto, Por quê? principalmente sobre a renda, porque é uma alíquota maior, progressiva, né? E se ele é CLT, o desconto do imposto de renda sobre a renda, ele acaba sendo mensalmente. E ele só vai conseguir identificar se aquele valor que foi descontado dele era realmente devido ou não, quando no ano seguinte, na declaração de ajuste anual, a famosa declaração de imposto de renda. E aí o fisco vai definir se o que a empresa em que ele trabalhou durante o ano anterior descontou a mais ou descontou a menos, e aí vem a famosa restituição. Caso a empresa tenha descontado a mais, não porque ela é uma pessoa ruim, ela trabalhou para o fisco e descontou a mais, não. É porque é uma aplicação do quê? De uma alíquota progressiva. Você não sabe exatamente se aquele era o valor, é só uma antecipação para os cofres públicos. E quanto mais despesas médicas com instrução você tiver, mais restituição você vai conseguir E aí, recuperar. esse cálculo para verificar se você pagou a menos ou a mais, acontece na declaração de imposto de renda. No ano seguinte. Quando você fala progressiva, significa que Quanto mais eu ganho, mais eu pago. mais você paga. O céu é o limite. E o CNPJ? No CNPJ, a alíquota ela acaba sendo menor dependendo do regime tributário que a empresa escolher. Então, por exemplo, hoje uma empresa no Simples Nacional, levando em consideração que a maioria das empresas são prestadores de serviços, micro e pequenas empresas, ela inicia com uma alíquota básica de 6%, podendo chegar a 16, 17, no máximo no Simples Nacional. E na pessoa física, 27,5%. É o máximo. E tem outro detalhe, né? Se você tiver outras rendas, na hora que você vai preencher sua declaração de ajuste anual, é somada a receita, por exemplo, de aluguel, junto com a receita tributável. E aí a sua alíquota pode subir mais ainda. Isso já aconteceu comigo, inclusive para quem tem 2 empregos. No caso de enfermeiras, que é muito comum, tem dupla jornada em hospitais diferentes. Médicos também. Cada empresa vai descontar o que ela sabe de renda dela, naquele vínculo que ela possui. Então, é descontado o imposto de renda separado. Porém, quando chega na declaração de ajuste anual do ano seguinte, o que acaba ocorrendo? Ela é obrigada a informar as duas rendas. E quando ela informa as duas rendas, a alíquota dela pode ser majorada, porque aí o fisco entende, a Receita Federal, que ela recebia muito mais do que as empresas individualmente descontava dela. Então, aquela alíquota que era descontada era inferior ao que de fato era devido. É diferente, por exemplo, quando você tem duas empresas. A distribuição de lucro de cada empresa, ela vai para rendimentos isentos. Então, se você recebeu 150 mil de uma empresa, mais 150 mil de outra, você não vai ter a tributação. Resumindo, se você é uma microempresa, prestadora de serviço, né, a regra geral,
sua alíquota máxima não ultrapassa 18% no Simples Nacional. Agora, se você é empregado, você tem as alíquotas do INSS, que é descontado do seu salário, para fins de previdência social, aposentadoria. Além disso, você tem o imposto de renda, que é sobre a sua renda, alíquota máxima 27,5%, sem nenhum teto, sem nenhum limite. Então, o fisco tem o poder aí de arrecadar 27,5% aí sobre a sua renda. E sabe o que é curioso? Esse alívio é custeado não só pela empresa. Quando a gente fala alívio, os benefícios que o trabalhador recebe, como 13º, um terço de férias, o direito à própria férias. A realidade é que, para um salário que você vê na conta, existe uma fatia enorme indo direto para o governo. No caso da empresa, ela não ter, o único benefício que ela teria, se você observar, é pensando em estratégias para redução da carga tributária. E a única forma de você reduzir sua alíquota é você reduzindo o seu faturamento, porque a Receita Federal, para ela cobrar o tributo, que é o DAS, documento de arrecadação do Simples Nacional, ela leva em consideração a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Então, se essa receita bruta ela reduzir, ela diminuir, aí a sua alíquota efetiva vai diminuindo, levando em consideração isso. Por exemplo, se você tem uma empresa em que ela é prestadora de serviço, ela está sendo tributada pelo anexo, o 4, né? A prestação de serviço é o 3. É o 3. O anexo 3 para quando você está sendo tributado. Como que funciona? Faturei lá 20 mil reais. Tá? Então, você vai fazer um cálculo que tem lá uma fórmula que está disponibilizada no sistema da Receita Federal, que é implementado pela Lei Complementar 123 de 2006, e lá consta como que vai ser esse cálculo. Então, você vai pegar lá, 20 mil reais, e você vai jogar essa fórmula. Aí você vai calcular qual que é a sua alíquota efetiva. Digamos que a sua alíquota efetiva seja 6%. Então, você vai pegar 6% de 20 mil reais. Esse é seu tributo a ser pago, tá? E aí o que sobra, você vai pagar as despesas que são ligadas à empresa. TFE, contador, tá? Você já pagou o imposto ali. E se você tiver funcionário, você também faz o pagamento do funcionário. O que sobra desta empresa, o que você vai fazer? Você vai fazer uma distribuição de lucro antecipada, porque em regra a legislação ela define que você deve fazer a distribuição de lucro no final do exercício. Mas se você tiver uma previsão no contrato, e aí é a importância de você ter um advogado para fazer seu contrato, que você coloca uma cláusula lá, que no caso os sócios têm a faculdade de fazer a distribuição antecipada desse lucro. Por que eu estou dizendo isso? Porque o fisco ele pode entender que essa distribuição de lucro antecipada, na verdade, é um prolabore. E quando você fala em prolabore, é como se fosse um salário. O salário é diferente de uma distribuição de lucro. O salário é pago ao sócio que exerce uma administração dentro da empresa. A Receita Federal, de forma equivocada, pode entender isso. E quando ela entende isso, o que acontece? Cobrança retroativa de INSS e imposto de renda. Tá? E a distribuição de lucro, ela é isenta. Ela é isenta de INSS, da cobrança da Previdência Social e do imposto de renda. Aí, você fazendo essa distinção de como funciona a tributação da empresa, você tem uma liberdade maior tendo uma empresa. Por quê? Porque você escolhe como você vai gerir as entradas e a forma de tributação. Quando você é CLT, você não tem essa liberdade. Por quê? Porque o Estado ele fala, você é inútil como contribuinte, eu vou fazer a gestão do seu negócio. Eu vou fazer a gestão dos seus tributos. Eu vou fazer a gestão do FGTS porque você não sabe administrar. Então, quando você for demitido, você tem como resgatar esse FGTS. A mesma coisa do 13º salário. As férias também. Então, o Estado está sempre falando para você que você é ineficiente. Porque, veja só, imagine você, vamos colocar aí um funcionário que tem uma média de uns 2 mil de salário, e ele tem aí um desconto de tributação, uma média de uns 600 reais. Você está falando de 600 reais, multiplica isso por 12 na mão do funcionário. E ele tendo o conhecimento de como ele vai investir esse dinheiro, ele gerir o próprio patrimônio. Porque o que ele está fazendo com isso, ele está delegando a gestão do patrimônio dele para o Estado. E é isso que as pessoas precisam abrir os olhos, sabe? Enxergar um outro mundo.
Eu administro meu dinheiro, o Estado só vai gerir serviço público. Apenas isso. Porque eu estou sempre delegando a minha liberdade. E aí você delega a sua liberdade e, de certo modo, a responsabilidade da sua vida. Porque para você ser livre do Estado, é preciso assumir a responsabilidade e condução da própria vida. E a mágica do PJ está nos detalhes. Diferente da CLT, o PJ pode optar pelo Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. E cada regime tem suas particularidades. Mas atenção, nem todo mundo sabe que, dependendo do regime, é possível reduzir drasticamente o imposto. Enquanto na CLT não existe essa flexibilidade. A tributação é direta e sem escapatória. E a única saída é você ter despesas médicas, é você ter despesas com instrução, dependentes, para que você possa, de certo modo, conseguir resgatar aquele imposto retido de você durante o ano calendário anterior. E se você ficou até aqui, meus parabéns! Sinal que você está conseguindo entender tudo sobre tributação. E é um prazer enorme para a gente ter esse carinho de vocês. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer respondê-los, tá? E já aproveita para compartilhar, curtir e se inscrever no nosso canal, porque é muito importante, pessoal. Trazer esse engajamento aqui pra gente só vai impulsionar mais que a gente possa gravar mais vídeos importantes para ajudar vocês a entender esse complexo dos bastidores tributários. Esperamos você no próximo vídeo!